Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver uma questão do JEE Advanced, da parte de matemática, e é uma questão de trigonometria, né? Para quem tentar resolver individualmente a resposta do problema é letra B, ele dá aqui um arco X que pertence ao segundo quadrante, de π sobre 2 até π, tal que a cotangente dele vale menos 5 sobre raiz de 11. Então ele pede para você calcular essa expressão e dar aí as alternativas. Esse é um problema que poderia facilmente cair numa FUVEST, no ITA, no IME, então vale a pena nós nos debruçarmos sobre ele. Bom, antes de mais nada, é importante você entender melhor o que é essa expressão. Então nós podemos fazer a distributiva para os dois pares de parênteses e vamos obter o seguinte. Então perceba que inicialmente eu vou ter uma multiplicação de senos, né? O seno de 11x sobre 2 pelo seno de 6x, e depois, seguindo aqui na primeira distributiva, eu vou ter ainda um menos seno de 11x sobre 2 multiplicado pelo cosseno de 6x. E agora com o segundo par de parênteses, vamos fazer também a distributiva. Você vai ficar com seno de 6x vezes o cosseno de 11x sobre 2, mais o produto dos cossenos agora. Cosseno de 11x sobre 2 vezes o cosseno de 6x, certo? E agora nós vamos fazer uma readequação cromática aqui para enxergarmos um certo padrão. Então, olha só que bacana que acontece quando eu deixo em evidência esse produto de cosseno junto da soma do produto de senos. Você nota que nós podemos reescrever essa expressão em vermelho da seguinte maneira. Você pode fazer um cosseno de 11x sobre 2 menos 6x, né? Lembrando que cosseno é par, né? Então você poderia colocar cosseno de 6x menos 11x sobre 2. Não faz diferença quem que é o minuendo e quem que é o subtraindo aqui desse argumento do cosseno. E por outro lado, quando você fica somente com a expressão em azul, você poderia reescrevê-la como sendo um seno de 6x menos 11x sobre 2. Bom, para quem está resolvendo um problema desse nível, tem que ter esse tipo de percepção mais apurada. E isso aqui, né, decorre, só para quem nunca viu, decorre do seguinte fato. Seno de alfa mais ou menos beta vai ser o quê, né? Seno de alfa, cosseno de beta, mais ou menos seno de beta, cosseno de alfa. Uma fórmula bem difundida aí do ensino médio, e você também tem o caso para a soma de arcos em cosseno. E aqui é um pouco tricky, porque quando você está com um sinal de mais na soma de arcos, para a soma de arcos em cosseno, você na verdade vai ter o menos. Então a ordem aqui, né, inverte. Então em vez de ser mais ou menos, vai ser menos mais o produto dos senos. E é exatamente o que nós tínhamos ali, né, acima. Então isso aqui é só um reminder e agora podemos continuar o nosso problema. Então a nossa expressão E a ser calculada vale isso aqui. Eu posso fazer as simplificações dos meus argumentos. Então, por um lado eu vou ter x sobre 2 negativo ali para o cosseno, e para o seno eu vou ter x sobre 2. Lembrando que seno é uma função ímpar, né? Então faz diferença se existe ou não um sinal de menos no argumento. Para o cosseno não faz diferença, né? Então, para simplificar de vez isso aqui, você poderia dizer que a expressão E nada mais é que isso aqui, a soma do seno e cosseno do arco metade. Bom, o exercício nos dá a informação de que x pertence ao segundo quadrante, ou seja, x satisfaz essa desigualdade, e além disso, cotangente de x vale menos 5 sobre raiz de 11. Ou seja, podemos dizer que tangente de x é menos raiz de 11 sobre 5. E bom, com essas informações nós vamos entender melhor o que é seno, o que é cosseno de x, para depois encontrarmos quem que é o cosseno e o seno do arco metade de x. Então vejamos, vamos levar essas informações adiante. Bom, eu consigo reescrever o meu cosseno em função do tangente tão somente. Como ele pertence ao segundo quadrante, eu sei que o meu cosseno é um número real negativo. Então vamos ficar apenas com a aplicação direta, né, da identidade trigonométrica que relaciona tangente e cosseno. Se você se lembrar lá da identidade trigonométrica, você chega a essa identidade facilmente.
E ela é muito oportuna, né, uma vez que nós temos a informação já do tangente de x. Esse sinal de menos, novamente, ele se refere ao fato de que o x é do segundo quadrante e cossenos do segundo quadrante são negativos, né? Maravilha, então é só fazer continha mesmo. Você vai ficar com 1 mais, o quadrado dessa tangente vai dar 11 sobre 25, e portanto você vai ficar com 1 sobre a raiz quadrada de 25 mais 11 dá 36. Então na prática você vai ficar com o cosseno de x igual a menos 5 sextos. E bom, como você descobriu o cosseno, você consegue descobrir o seno, né? O seno de x nesse caso, ele vai ser mais 1 menos cosseno ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. E por que que é mais? Justamente pelo fato do x ser do segundo quadrante. Se ele é do segundo quadrante, o valor do seno dele é positivo. Então, você teria 1 menos 25 sobre 36, e isso vai te dar raiz quadrada de 11 sobre 6. Positivo nesse caso. Os sinais são muito importantes, né? Justamente para manter a coerência com a localização do seu ângulo. Então, só também para quem não se lembra muito bem, estamos falando de um ângulo que pertence a essa parte aqui do círculo trigonométrico, né? E nessa parte o seno é positivo e o cosseno é negativo. E naturalmente o tangente é negativo. Certo, agora que temos seno e cosseno, podemos encontrar os valores de seno de x sobre 2 e cosseno de x sobre 2, que é exatamente o que nós precisamos. Na verdade, você nem precisava encontrar qual era o valor de seno de x. Fiz um cálculo redundante, não havia necessidade, porque nós sabemos que cosseno de x é 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1, e sabemos também que isso é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Então daqui, como você tem o valor de cosseno, né, que é menos 5 sextos, nós conseguimos calcular o cosseno de x sobre 2 e, por conseguinte, o seno de x sobre 2 também pela relação fundamental da trigonometria. Então eu vou utilizar essa igualdade aqui inicialmente. Então eu vou dizer que o cosseno de x sobre 2 ele vai ser igual. E aqui vem uma dúvida, né? Eu coloco o sinal de mais ou de menos associado ao módulo desse cosseno de x sobre 2, né? Porque nós temos esse quadrado aqui, e quando extrairmos a raiz quadrada da equação como um todo, você deve levar em consideração duas possibilidades. Agora, qual delas nós vamos de fato levar em consideração? Bom, para isso você vai ter que se lembrar da condição do x, né? E bom, se x está entre π sobre 2 e π, significa que o x sobre 2 se encontra do π sobre 4 até o π sobre 2. E nesse intervalo, sabemos que o x sobre 2 se encontra no primeiro quadrante e, portanto, o cosseno de x sobre 2 deve ser maior que zero, porque é do primeiro quadrante, cosseno e seno do primeiro quadrante são positivos. Então, o cosseno de x sobre 2 ele é mais a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, fazendo essa continha, lembrando que o cosseno de x é menos 5 sextos, vamos ficar com 1 menos 5 sextos sobre 2. Isso vai te dar a raiz quadrada de 1 sobre 12, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de 3. Então, esse é o valor do cosseno de x sobre 2. E por que que você não precisa utilizar essa identidade, né? Você até poderia, mas você pode utilizar simplesmente a relação fundamental da trigonometria, né? Que vai dizer que o seno de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de x sobre 2 ao quadrado. Então, fazendo essa continha, e aqui com o sinal de mais, né? Uma vez que o x sobre 2 pertence ao primeiro quadrante. Então, você vai fazer 1 menos 1 sobre 12, que é fazer o quadrado de 1 sobre 2 raiz de 3. Isso vai te dar, então, raiz de 11 sobre 2 raiz de 3. Então, esse é o valor do seno de x sobre 2, e o que era mesmo a nossa expressão era seno de x sobre 2 somado com o cosseno de x sobre 2. Então, finalizamos o problema, né? Porque o seno de x sobre 2 vai dar raiz de 11 sobre 2 raiz de 3, e o cosseno de x sobre 2 dá 1 sobre 2 raiz de 3. E, portanto, você vai chegar em 1 mais raiz de 11 sobre 2 raiz de 3. E essa seria a resposta do problema, né? Como nós esperávamos lá pela alternativa B. 1 mais raiz de 11 sobre 2 raiz de 3. E se você quer se aprofundar mais nesses assuntos de trigonometria e identidades trigonométricas, eu não poderia deixar de mencionar o e-book que eu tenho sobre esse assunto, porque se você comprar esse e-book, basicamente você vai ter o conhecimento de todas as fórmulas que eu utilizei aqui e muito mais, né?
você pode estar adquirindo lá pelo Hotmart, e caso o produto não atenda às suas exigências de qualidade ou não sirva para você, você pode pedir a devolução de dinheiro em até 7 dias. Então, você pode fazer o teste, se você achar que vale a pena, eu sugiro comprá-lo para efeitos de estudo mesmo e também por servir de material de consulta, né? São muitas identidades trigonométricas, como vocês viram, a gente utilizou as mais básicas, mas tem essas aqui também, né, que relacionam, por exemplo, cosseno e o seu tangente. É isso, pessoal, muito obrigado e nos vemos numa próxima.